extinção em massa, mas toda vez que havia, e que estavam muitas vezes relacionados com fenômenos climáticos, tanto por causas naturais, como até por agentes externos, né? como o momento ali dos dinossauros, que está vinculado a um possível meteoro, né? que acabou colidindo com a Terra. Mesmo nessas situações, o que acontecia? Depois desse evento, que 95% da biodiversidade era dizimada, havia uma restauração ambiental tão forte que essa diversidade ela vinha com mais força e com uma diversidade ainda maior, né? Então, a cada evento, era como se varresse do planeta aquelas espécies que estavam dominando naquele momento, e isso abrisse oportunidade para outras virem. Foi graças a esses eventos que a gente tem uma diversidade tão rica. A gente está vivendo o 6º momento de extinção agora, o 6º grande momento de extinção em massa, né? Na era geológica, que se chama do Antropoceno, né? E ele vem junto com a Revolução Industrial, né? E com essa forte ação do ser humano nos processos ecológicos, né? E é incrível, né, que esse 6º evento de extinção, ele é diferente de todos os outros, em vários aspectos. Um deles é que ele é causado por uma única espécie. E o pior, é uma única espécie que sabe o que está fazendo. E o que o ser humano faz, no momento em que ele tira uma floresta e coloca cimento ali em cima, ele não dá perspectivas dessa floresta se restaurar, como haviam nas outras situações. E aí a gente tem uma eliminação muito grande de espécies e por um acaso, né, algumas espécies que são mais resistentes, que se adaptam mais fácil, acabam encontrando nesses ambientes um local sem competidor, sem predador, que faz com que elas predominem, né? Muitas delas estão trazendo problemas do ser humano, tanto de ordem material como de ordem médica, e acabam, então, se tornando as pragas urbanas ou pragas agrícolas, enfim, e que acaba despertando essa preocupação e esse foco, né, da pesquisa, esse foco da indústria, enfim, né? Mas quando se usa esse termo emergência climática, ele é um pouquinho diferente das alterações climáticas, né? Ele tem um cunho mais político, né? Ele é uma terminologia mais política, e ele foi usado agora no Parlamento Europeu, ano passado, né? Então, ano passado, o Parlamento Europeu ele estabeleceu um documento, né? Em que, novamente, se dispunha desse acordo de inúmeras nações para, novamente, se comprometer para reduzir as fontes causadoras dos gases que potencializam o efeito estufa, né? E, na verdade, é um enfrentamento a essas mudanças climáticas e que não envolve só as nações, mas todos os membros da sociedade, enfim. Os bastidores, né, desse novo marco, vamos dizer assim, ele traz também uma mobilização histórica e inusitada, né? Porque, na verdade, essa mobilização ela foi liderada por jovens e por crianças, né, que estavam ali lutando pelo seu futuro, né? A líder, né, como todo mundo conhece, a Greta Thunberg, uma adolescente de 16 anos, sueca, portadora da síndrome de Asperger, e que gaseava a aula na sexta-feira para ficar na frente do parlamento ali, para pedir para que os políticos fizessem alguma coisa pelo futuro dela. E ela foi cada vez atraindo mais jovens junto com ela, até que a gente teve alguns eventos mundiais, né, em que as crianças paravam, né, não foram às aulas e foram às ruas pedir pelo seu futuro. É muito bonito esse movimento, né? A Greta ela ganhou o prêmio de personalidade do ano passado, né? E é incrível, assim, como que uma menina acaba hoje sendo conhecida pelos líderes de todas as nações, né? Então é algo bem interessante, assim, o que ela fez, né? Na verdade,
essa questão ela já está sendo discutida há muito tempo, né? A gente tem aqui desde das perspectivas, desde a época do Al Gore, né? Quando ele traz, né, essa pauta para discussão pela sociedade, mas no meio científico, no meio das ONGs, ele já é muito debatido e é um tema de conflito, né? Então, enquanto alguns acreditam que de fato está havendo um aquecimento global, outros acham que é exagero, né? A gente ainda tem um debate caloroso dentro do meio científico com relação a isso. Mas a gente tem a diferença desse movimento é que ela trouxe isso para uma discussão popular, né? Então, por uma reflexão popular, e algo que era tão distante, né? Tão longe do meu alcance, como que eu vou poder influenciar nessas indústrias todas que afetam o planeta, como que eu vou abrir mão do meu conforto, enfim, questões tão distantes, elas acabaram sendo colocadas aqui no nosso meio popular. Isso é de grande mérito do que essa menina fez. Mas nos últimos 30 anos a gente já vem discutindo isso, e foram vários movimentos, né? Então, só relembrando alguns, Estocolmo 72, Rio 92, que estabeleceu a Agenda 91, a gente teve a COP 1 em 95 em Berlim, COP 2 em Genebra em 96, a COP 3 em Kyoto em 97, que foi da onde saiu o protocolo de Kyoto, Rio mais 10 em 2002, a COP 8 que foi em Curitiba e a Rio mais 20 em 2012, né? Então, a gente está discutindo isso há muito tempo, tem muitos acordos assinados e nada muda, né? Acho que essa é uma grande questão angustiante. E quando a gente vê hoje o mundo, não é que esses fenômenos naturais não existissem, eles sempre existiam, né? O problema é que eles estão mais intensificados agora. A gente pensa que a gente tem uma população maior, a gente tem desigualdades sociais, a gente tem um acúmulo maior de pessoas em áreas degradadas, enfim, a própria ausência de floresta, tudo isso acaba contribuindo para potencializar esses impactos, né? E aí, só se a gente pegar aqui na última semana, a gente tem os nossos incêndios aqui, que estão terríveis, a gente tem as nuvens de gafanhoto no sul do Brasil, a gente tem ciclone bomba, a gente tem estiagem. Tudo isso está acontecendo agora na nossa casa, né? Sem contar tudo que a gente está vendo acontecer no mundo. Então, é óbvio que alguma coisa está errada. Mesmo que não seja, e o problema talvez seja de focar tudo isso no aquecimento global. Porque quando fala que a culpa é do aquecimento global, a gente não ganha força, não é só o aquecimento global, né? A gente tem, como toda catástrofe, ela não ocorre por conta de algo, né? De um só fator. São multifatores, né? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo são multifatores. E o aquecimento, mesmo que seja de meio grau, 1,5 grau, 2 graus, né, como o último IPCC anunciou, já é o suficiente para causar impactos muito, muito fortes, né, muito grandes, mas principalmente para as pessoas mais pobres, né, para os países mais pobres, sem dúvida nenhuma, né? E vai afetar também na questão da pandemia, né? Como a gente a gente já sabia que isso ia acontecer e agora a gente já confirmou que isso aconteceu, o Valdir falou isso, que de fato quem está sofrendo mais com a pandemia, quem está morrendo mais com a pandemia são as pessoas que vivem sem saneamento básico, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, enfim, por aí vai, né? A questão da pandemia é a mesma coisa, ela já era anunciada, né? Então a gente tem uma série de epidemias que vieram antes dela, ébola, MERS, SARS, H1N1, que se achava que ia estourar como uma pandemia, mas não estourou, e quando o Covid veio também, né? Houve uma acomodação, tanto do meio científico como político, enfim, por acreditar que não iria passar do que a H1N1 passou, né? E essa questão da pandemia, ela mostra como essas relações com o ambiente, elas vão trazer vão formar essa bomba relógio, né? E isso vai desde o fato da pessoa consumir animais silvestres ou ter animais silvestres em casa como pet, e aí promover essa passagem de um vírus que era animal para poder atuar no humano,
por conta dessas condições artificiais de estresse, de falta de saneamento, enfim, até essas questões aqui relacionadas com o social que vai impactar na hora que se vem uma pandemia de fato. E o terceiro fator é quando a gente vê, né, já noticiado, eu coloquei aqui 2 exemplos, de situações, de como que o mundo ficou alguns poucos meses após a quarentena. Então, assim, o ser humano abaixou um pouquinho a sua atividade, a gente já vê uma água-viva nadando nos canais de Veneza, mostrando como que a água ficou mais clara e transparente em poucos meses. A gente vê uma diminuição dos gases tóxicos no ambiente, da poluição no ar. Essa foto aqui é da Itália, mas a gente tem fotos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, mostrando como que houve essa pouquinho, né? Paramos um pouco a atividade, a gente já está dando esse espaço para o ambiente, né, melhorar. A bioética ambiental, ela entra nesse contexto porque o foco dela é justamente colocar esses agentes morais que estão tomando essas decisões, né, diante de questões que são complexas, questões que são globais, plurais, questões novas, como o Aldir falou, que veio em decorrência do desenvolvimento tecnológico e para o qual a gente não tem valores, a gente não tem princípios éticos, morais estabelecidos, porque elas são muito novas, né? Tudo isso que está acontecendo é muito novo, né? Embora a gente já tenha, por exemplo, pegando novamente a questão da pandemia, embora a gente já tenha tido outras pandemias no mundo, ela traz um contexto totalmente novo, né? E a gente não sabe como lidar com isso, por isso que os especialistas preveem que as consequências da pandemia, principalmente a nível de saúde mental e de saúde social, ela vai perdurar muito mais tempo que o próprio vírus, né? Então, as expectativas é que ela vá por muito tempo ainda, né? O impacto dela. E aí, a bioética ambiental, né? Então, ela vem como esse balizador desse diálogo que vai existir entre esses agentes morais, a fim de que se tome uma decisão justa e pautada em valores comuns, para saber qual que é o valor de cada um e procurar esses interesses e valores comuns na tomada dessa decisão, é que a bioética ambiental ela vem como uma ferramenta. Como eu disse, esse assunto não é novo, né? Ela, inclusive, a Mary, né, pontuou muito bem, né? Ela surge com o Potter na questão da bioética. Então, a bioética, quando ela nasce ali na década de 70, ela está imersa no mundo que está se discutindo muito essas questões ambientais. É um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em que toda aquela estrutura industrial que era voltada para a indústria bélica, ela acabou ficando ali sem utilidade. Então, ela começa, tanto em termos de tecnologia como em termos industriais, então há uma busca para ocupar esses espaços na produção de bens de consumo, né? Isso vai alimentando esse capitalismo que acaba sendo o desejo da maioria das nações, né? E isso vai consumindo os bens, nossos recursos naturais, que são, então, vistos como sendo infindáveis, né? E o Potter, junto com uma série de outros pesquisadores, cientistas, né, na época, vislumbraram que isso iria comprometer seriamente a sobrevivência do nosso planeta. O Potter propõe a bioética como a ética da sobrevivência, como a ponte de diálogo entre as ciências biomédicas, que representam essa tecnologia, e a humanidade, que representa aquela busca dos valores, dos princípios, para as duas juntas confluírem numa solução factível. Embora na bioética essa visão ambiental não tenha se sustentado, e ela acabou se desenvolvendo no segmento da clínica médica, e aí sim ela se fortaleceu e seguiu o seu rumo, na questão da educação ambiental, por exemplo, ela foi prontamente aceita pelos países. Foram inúmeras conferências, foram inúmeros tratados
automaticamente a questão da sustentabilidade ela entrou nas políticas públicas e nas agendas de todos os países, né? Então, ela foi aceita, foi entendida. Ela não é praticada, mas em termos de legislação, em termos de políticas públicas, ela é muito forte, né? A gente tem uma grande mobilização no ano de 2000, né, em que o mundo traçou 8 objetivos para alcançarem até 2015, né, chamada Agenda 2015, que eram 8 objetivos comuns. Né? Vamos resolver isso, a gente vai melhorar o mundo. Chegou em 2015, foi visto que não conseguiram sucesso. E eles interpretaram essa falha de sucesso devido ao fato deles não terem incluído a sustentabilidade dentro desses objetivos. Não, sem sustentabilidade seria impossível alcançar isso. Lembrando que quando eu falo de sustentabilidade, ou quando se fala de sustentabilidade, é um tripé, né? É ambiente, economia e sociedade. Um tripé que tem que funcionar na mesma proporção, senão fica manco ali a estrutura, e a estrutura não se sustenta. Então, em 2015, o mundo se reúne novamente e propõe 17 novos objetivos, né, sustentáveis, e uma agenda agora para 2030. Né? Esses objetivos, dentro desses objetivos, no ODS 13, a gente tem a questão climática. A questão climática ela é beneficiada por uma ODS só dela, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima. Mas ela vai ser potencializada por todos os outros, que tem a ver com redução de pobreza, que tem a ver com indústria inclusiva, que tem a ver com a questão da água, ela não se sustenta sozinha e ela não afeta o planeta de uma forma sozinha, mas de uma forma integrada. Né? Inclusive, eu sugiro que vocês, se vocês tiverem interesse por essa temática, a gente tem um livro que foi produzido pelos alunos do mestrado do programa de bioética, pelos professores, chamado Caminho do Diálogo 2, que foi justamente fazer essa sinergia entre a bioética e os objetivos do desenvolvimento sustentável, com um diálogo com o ensino médio. Esse livro tem online e ele é muito interessante. Um dos capítulos foi escrito pelas nossas alunas. Então, essa bioética vai trazer, então, essa discussão, né, de acordo com essa globalização, com o desenvolvimento da tecnologia e com o capitalismo, procurando, por meio desse papel de ponte, estabelecer essa comunicação com um olhar de alteridade e com solidariedade. Né? Como bem disse o Valdir, né, o mundo narcisista. Né? Então, a gente vive num mundo narcisista em que as pessoas falam com elas mesmas, só veem os seus interesses, e um mundo esquizofrênico, né? Também, né? Porque eu falo uma coisa e necessariamente não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu estou aplicando. E aí o Tiago colocou um termo ali que eu acho importante, que é a urgência ética. A urgência ética a gente não tem opção, né? Então, de novo, não só as questões climáticas, mas tudo que está acoplado com essa questão é uma urgência ética. O que significa uma urgência ética? Significa que eu preciso de valores. Aí eu preciso recorrer à ética, por isso que a ética é muito importante dentro do contexto da bioética. O bio de vida aqui, ó, ele acrescenta à ética esse caráter multidisciplinar, esse caráter de discussão de problemas práticos, reais, essa discussão de problemas novos que vêm com o desenvolvimento tecnológico, com a globalização, com o capitalismo. Mas eu não tenho ainda, eu não sei quais são os valores que eu vou usar para mediar a minha decisão individual e a minha decisão coletiva. Né? Por isso que a bioética ela entra dentro desse contexto. E é urgência ética. Né? Ela é urgência ética, e de novo, né, faço um link aqui com a fala do Valdir, com a fala da Mary, porque as pessoas sofrem, né, individualmente na sua coletividade. E isso é urgente. Né? Ah, mas os governos não estão vendo isso, o mundo não está vendo isso? Sim, estamos vendo isso, mas a gente não está conseguindo dar espaço. E eu vejo muito assim, a educação ambiental, né, que foi instituída na década de 70, ela também é muito, muito bonita, né? Seus
seus pilares são muito, muito interessantes, mas ela não se desenvolveu. Ela tem 50 anos, assim como a bioética, e a gente não tem ainda resultados. Tá? E daí eu estou há 50 anos estudando a sustentabilidade, educando para a sustentabilidade, e eu acredito que falta essa comunicação com a bioética. Eu acho que a bioética ambiental, como ponte junto com a educação ambiental, ela tem uma perspectiva de promover uma solução para essa urgência ética, né? E aí a gente entra na questão da dualidade junto na perspectiva do autocuidado. Deve parecer estranho para vocês falarem, mas o que você está falando de autocuidado dentro desse contexto? Porque tradicionalmente, né, no nosso contexto normal, a gente entende o autocuidado como aquele cuidado autodirigido, para mim, que vai permitir a minha saúde orgânica e a minha sobrevivência, ou até mental que seja, mas, né, o contexto de mim para mim, né, uma coisa muito conectada comigo, né? Mas, na verdade, a gente sabe, na perspectiva da saúde global, que a gente tem várias interrelações aqui que vão promover essa saúde desse indivíduo. A primeira, e aí pegando de novo o link aqui com a fala do Valdir, é essa conexão corpo, mente, espírito, né? Físico, emocional, mental e o espiritual, né? Conectado para uma saúde integral. Essa conexão entre o individual, o social e o ambiental. Eu existo porque eu estou conectado com o social, que está conectado com o ambiente. E essa questão aqui de que as minhas decisões locais, aqui na minha casa, aqui no momento onde eu estou, ela vai ter uma repercussão global, porque hoje o mundo é uma grande aldeia. E não é possível eu ter um autocuidado individual sem um impacto no coletivo, né? Se eu me cuido, eu estou saudável, eu não preciso colocar no outro a responsabilidade de cuidar de mim, ao mesmo tempo que se eu me cuido, estou saudável, eu posso acolher o outro no que ele precisar. Se eu não tenho como ter uma saúde física se o meu social não está bem. Então, eu faço um movimento para estabelecer as minhas redes de convívio social, para que eles também estejam bem e esse relacionamento me traga algo bom. E eu preciso que o ambiente também esteja bom, né? Porque não tem como estar saudável com ar poluído, solo poluído, água poluída, animais sofrendo, impossível, né? Então, eu preciso dessa conexão com o ambiente como um todo. Isso também não é novidade, né? A gente tem aqui esse contexto, a gente tem desde o Kaplan ao Edward Wilson e até agora com o Harari trazendo a mesma perspectiva, né? O Edward Wilson tem um livro chamado Biofilia, isso também lá da década de 70, junto com toda aquela galera, né? Eu sempre falo que a década de 70 era a década que eu queria ter vivido como adulta, porque parece que tudo aconteceu naquele momento, naquela época, né? Incrível essa década. E nessa década, o Edward Wilson lançou essa teoria da biofilia, e ele provou, né, que não tem como a gente ter uma saúde, um ser humano ter uma saúde física se ele não tiver interagindo com elementos da natureza. Hoje, essa teoria foi retomada, existe já uma síndrome nos Estados Unidos, identificada como síndrome de déficit de natureza, mostrando que crianças que não têm contato com elementos da natureza têm dificuldade de aprendizagem, dificuldades emocionais, enfim. Tal. O Capra traz essa ideia da teia da vida, que está tudo conectado, né? Numa visão mais ecológica, mais filosófica, mas com essa conexão. E o Harari, ele é um historiador agora moderno, que dizem que vai ser o precursor do Bauman, né? Se vocês não lerem, eu indico muito a leitura dele. Ele tem o primeiro livro dele chama Sapiens, fala do passado. O segundo livro chama O Homo Deus, fala de um futuro. E ele fala, nesse 21 lições para o século XXI, do presente, né? O momento presente. E ele coloca uma questão que também faço uma ligação com o que o Valdir e a Mary falou, que a gente está com déficit de viver o presente, né? De se conectar. A gente está tão preocupado com coisas tão individuais
tipo, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer, enfim, né? Coisas estão aqui, né? Nesse momento que não consegue perceber o que está acontecendo no mundo. E a ausência de presença é justamente o que faz com que as pessoas não se conectam com o que está acontecendo e ela não consegue se inserir dentro desse contexto de corresponsabilidade, né? Então, hoje a gente vive uma crise hídrica terrível no nosso estado, histórica no nosso estado, né? Ela não está sendo mais noticiada por conta dessas questões da pandemia, mas ela está muito séria, né? E o que eu posso fazer com isso? Não está chovendo. Putz, será que é porque não está chovendo? Lógico, a ausência de chuva ela potencializa, mas quais são os processos políticos de gestão e individuais que não foram feitos desde a última da última crise hídrica, no qual o nosso grupo de pesquisa se mobilizou, e a gente tem vários artigos escritos naquela época, e nada foi feito até então, e a gente fica esperando esse novo momento, né? Então, de repensar essa questão de se está presente não só no seu presente, na sua vida presente, na sua conexão com agora, e eu vou até retomar uma coisa que o Valdir falou, ouviu o Valdir falando numa palestra, em algum momento do meu passado, que ele falava, e acho que tem uma conexão com o que a Mary falou, que essa questão da espiritualidade, que a espiritualidade é quando a gente está com o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito todos conectados no mesmo momento do tempo e do espaço. Isso é presença, né? É espiritualidade, como a Mary falou, o Valdir não está lembrado, que falou que é respirar, né? É estar presente, é respirar, é estar ali naquele momento. Isso é para tudo, né? É o momento em que a gente se conecta no nosso momento presente e a gente consegue se enxergar como responsável por tudo que está acontecendo na nossa casa, né? Então, essa é a perspectiva que eu queria trazer para vocês, dentro da questão do autocuidado, da emergência climática e da urgência ética. Muito obrigado, Marta. Bom, primeiramente, eu me desculpo com todos os convidados, porque é uma reclamação generalizada sobre a amplitude do tema, né? E é verdade, realmente é um desafio muito grande falar sobre autocuidado coletivo, né, independência, emergência climática, mas a Marta, ela, mais uma vez, conseguiu, né, trazer uma reflexão muito interessante, com base nas produções dela, com base nas produções aqui do grupo. O professor Reinaldo Ayer, ele estava aqui no início, agora ele precisou sair, creio. O professor Reinaldo, ele é um referente na bioética, o professor lá da USP, e ele estava reconhecendo aqui no início, conversando com o professor Mário, o nosso programa, né, que já adquiriu uma identidade, é um programa que já está consolidado, e ele é um programa que tem uma característica de pluralidade nas abordagens dos temas, né, que vão desde as questões espirituais, ou das questões mais aplicadas, ambientais, ou das questões mais sociais. E a Marta, ela é uma representante, né, dessa frente ambiental, animal da bioética, que não a perspectiva hegemônica, né? De fato não é. Então, Marta, muito obrigado pelo seu trabalho de resistência e de provocação, né? Acho que depois nós vamos conversar com todas e com todos sobre as apresentações, e qualquer dúvida ou comentário o pessoal pode fazer diretamente para você. Colegas, eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser mais breve possível, porque o nosso tempo realmente ultrapassou muito o planejado, mas eu gostaria de tecer alguns comentários aqui. Não sei se seriam provocações necessariamente, mas são alguns disparadores para pensarmos, né, toda essa problemática que nós estamos conversando aqui. Eu peço para... eu peço, por favor, que vocês cliquem no meu nome, para que a tela fique cheia e vocês consigam ler os meus slides, porque eles vão ficar como background da minha própria tela. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui o que se passa.
Tá vendo que está muito pequenininho ali? Vocês não conseguem ler se estiver apenas na tela, não é? Mas se vocês clicarem, creio que se clicarem 2 vezes em meu nome, não, ele não aumenta. Então, para aumentar, vocês cliquem ali no Speaker View, acima do Zoom, ali no canto direito da tela, tem a opção Speaker View. Se vocês clicarem aqui... No PIN também. No PIN também? Qual o PIN, professor? Isso. Em cima do teu nome esquerdo, PIN. Eu consegui. Bom, alguém não conseguiu? Estão todos conseguindo ler aí a minha apresentação? Espero que sim. É uma tentativa de fazer algo mais dinâmico, né? Utilizando as novas tecnologias aí que são impostas pelo momento. Então, sem mais delongas, já vou entrar no meu argumento principal. Eu dei um tema também muito ambicioso para mim, que é falar sobre desobediências necessárias. Já vou explicar o que eu estou chamando de desobediência. Lembrando que estamos fazendo sempre referência ao movimento Liberte ao Futuro, né, que tem no seu quinto ponto justamente a questão da insurreição, a questão da desobediência. Mas aqui eu vou localizar a questão da desobediência no nosso âmbito, que é o âmbito da bioética. E também me propus a falar sobre ordem mundial, sobre outra ordem planetária, enfim, impossível mesmo de ser tratado de um modo aprofundado aqui em uma apresentação de 20 minutos. Então, trarei alguns elementos justamente para iniciarmos a nossa conversa. Então, meu primeiro argumento é que a bioética ela é uma ferramenta do poder. A bioética ela é uma ferramenta de legitimação do biopoder. Ela é uma ferramenta de legitimação, especificamente desse biopoder, que vai, a partir dos anos 70, ordenar, organizar, facilitar a disponibilidade de corpos humanos e não humanos para, por um lado, a realização de pesquisas científicas e, por outro lado, para a criação de um novo sujeito que surgiu ali nos anos 70, que são os pacientes. Né? É importantíssimo que tenha surgido essa figura do paciente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, por outro lado, essa figura do paciente também, tal como surgiu nos anos 70, e com o superdimensionamento da autonomia, acabou fragilizando essa própria figura. Né? Porque aí ficou tudo estabelecido, então, em um contratualismo que se dá entre um médico ou um profissional de saúde que presta um serviço e um paciente que é nada mais que um consumidor. E tudo isso foi legitimado pela bioética. Né? Então, eu estou fazendo uma análise crítica, como eu sempre faço, né, em que a bioética, então, ela é esse campo preocupado com os conflitos éticos relacionados à dimensão da vida, mas, na sua abordagem principal, ela sempre vai atuar para instrumentalizar esses corpos, para normalizar esses corpos, para domesticar esses corpos humanos e não humanos, para disponibilizar ou para a medicina ou para a pesquisa, né? ou para a ciência. Essa abordagem, eu estou aqui meio por cima, mas eu não sei como arrumar isso. Essa abordagem hegemônica da bioética, ela tem vários problemas. Né? Primeiro que ela é antropocêntrica, e a questão do antropocentrismo persiste, mesmo em nós aqui que trazemos uma visão mais crítica, ou uma visão mais aberta da bioética. Veja que nós estamos falando aqui sobre casa comum, estamos falando sobre futuro, estamos falando sobre respeito à vida, e mesmo assim ainda estamos muito focados na questão da vida humana. Né? Claro que há motivos justificáveis para isso, até porque é o humano que está causando todo esse problema, mas um ponto é identificar as causas do problema e outro ponto é identificar as possíveis soluções, os possíveis enfrentamentos do problema. E nesses enfrentamentos nós temos que passar a incluir o animal não humano, a vida não humana, porque do contrário vamos estar aí repetindo essa abordagem de instrumental da bioética como uma ferramenta de biopoder. Né? Então é o antropocentrismo, é o principialismo, é o contratualismo que fazem com que essa bioética
tal como a gente conhece hegemonicamente, se torna essa ferramenta para a manutenção de poderes, né, científicos e médicos. Mas a minha apresentação aqui ela vai oscilar bastante, ela vai ser ambígua, porque eu vou falar numa perspectiva mais problematizadora, mas também vou falar em uma perspectiva que aponta saídas, né? E é nesse sentido, então, que eu passo para o próximo slide. Espero que dê certo aqui, vamos ver. E apontar, então, que se por um lado a bioética ela surge como essa legitimação de biopoderes, ela também surge como um espaço de resistência a esses mesmos biopoderes, digamos assim. A discussão sobre direitos dos pacientes, dos participantes de pesquisa no pós-guerra, a questão dos direitos reprodutivos, da pílula anticoncepcional, da pílula do dia seguinte, a própria questão do aborto, com todas as polêmicas que se tem, faz parte de um movimento de mulheres que estavam buscando libertar o seu corpo das opressões, né, das dominações de um sistema historicamente patriarcal. Os próprios pacientes, então, a autonomia ela tem essa ambiguidade, né? Por um lado, traz um poder muito importante, poderíamos até falar de uma emancipação dos pacientes, mas, por outro lado, pode cair também em uma abertura de responsabilidades, né, ou fragilização de responsabilidades do próprio médico ou do profissional de saúde. Nós estamos vendo agora a questão da cloroquina no Brasil e toda a responsabilidade e toda a legitimação da cloroquina está se dando com essa suposta ideia de autonomia dos pacientes, né? Os pacientes eles assinam um termo e o Estado não é mais responsável por qualquer dano que esse medicamento venha a lhe causar. Nos anos 70 nós temos também a causa animal e a causa ecológica, que foram causas extremamente libertárias, né? Libertação animal era um chamariz, né? Um slogan do movimento ecológico, pelo menos de parte do movimento ecológico, com o qual a bioética se aproximou, mas que nunca concluiu a aproximação. Esse é um fato, né? Nos anos 80, né, nós tivemos especificamente a questão dos pacientes com HIV/AIDS e toda a luta que eles tiveram pela questão do tratamento e das próprias pesquisas. Aí foi um ressurgimento daquela discussão sobre pesquisas que iniciou o próprio movimento da bioética. Nos anos 90, nós tivemos todas as discussões sobre exploração e pesquisa clínica internacional, tivemos resistências, né, de autores em todo o mundo denunciando essas pesquisas internacionais como abusivas. E agora nós chegamos aqui nesses anos 2000, 2010, em que houve uma fragmentação tanto dos conflitos, mas também das resistências que surgem desses conflitos, né? Então, nós temos no mundo um movimento muito forte buscando a questão da dignidade no fim da vida, né? Aí, claro, que vamos ter discussões dentro da bioética do que significa essa dignidade, etc, etc. Tem oposições aí, mas o fato é que há uma discussão, né? Há um empoderamento de grupos que estão se organizando, seja em questões de fim de vida, as questões dos pacientes raros, né? Todas as questões de gênero e sexualidade, que isso implica para as questões bioéticas, as questões culturais, mais recentemente, né, a questão do racismo. Para quem acompanha as publicações, os periódicos internacionais na área da bioética, viu que de um mês para cá, quando surgiu aquela explosão dos movimentos antirracistas, os papers, os periódicos na área de bioética passaram rapidamente a incorporar a questão do racismo como ponto de reflexão, que era inimaginável até pouco tempo, né? A bioética latino-americana, e eu já passo para o próximo slide, ela já fala sobre isso há muito tempo, mas nunca ninguém deu ouvidos, né? Aí eu vejo que eu chamei a bioética na América Latina de abordagens desobedientes. Por que desobedientes? Porque essas bioéticas de abordagem mais críticas que nós temos aqui na região, elas sempre buscaram desobedecer de modo muito claro o cânone da bioética
hegemônica. Né? Por quê? Porque nesta perspectiva se via que a bioética ela tende a ser utilizada como um instrumento dos poderes dominantes, e não só de pesquisadores e de profissionais de saúde, mas de empresas transnacionais que fazem pesquisas, de empresas que querem vender planos de saúde, ou de governos que querem impor uma determinada agenda de um país sobre o outro. Então, a bioética na América Latina, ela necessariamente desobedece, né, repetindo, o cânone do próprio campo. E é a partir daí que a gente vai encontrar, então, possibilidades de encontrar dentro da própria ética ferramentas, espaços para descortinar a função dominadora, legitimadora de biopoderes da bioética em sua abordagem tradicional. Né? Aqui eu não vou falar sobre cada uma dessas abordagens latino-americanas, mas todas elas que estão listadas aqui, bioética de intervenção, de proteção, bioética e etologia da libertação, bioética de direitos humanos, bioética crítica, bioética narrativa, vão trazer esse elemento de apontar a bioética nessa ambiguidade, como uma produtora de dominações, quando instrumentalizada pelo biopoder, mas também como uma ferramenta potencialmente libertadora, quando aponta justamente essas limitações da bioética hegemônica. Né? Então, isso é muito interessante. Por outro lado, não é só a bioética latino-americana. Potter foi falado aqui várias vezes, e ele realmente é um grande referente que a gente tem que resgatar, porque foi o autor que trouxe a bioética como um campo, estruturou a bioética como um campo, e que trouxe, já desde a Gênese, uma ideia de bioética que incomoda os poderes estabelecidos. Potter ele incomodava tanto os chamados liberais, né, americanos, porque ele apontava a necessidade ética de regular a economia em função de seus efeitos à vida humana e não humana, à vida das próximas gerações, e falar em regulação econômica é um enfrentamento muito grande, né, dos biopoderes, dos poderes, especialmente do poder econômico. Embora também esse autor, o Potter, ele não seja ausente de críticas, né? Hans Jonas, outro autor, né, que nós estimamos muito na bioética e que já falava lá nos anos 70 sobre a necessidade de uma ética pensada em termos de sobrevivência das próximas gerações. O meu problema com o Hans Jonas é que ele não foi tão explícito quanto o Potter, pelo menos até onde eu sei, nas questões econômicas, estruturais, né? E em termos mesmo de poderes econômicos que estão na base dos conflitos de bioética. Mas são autores que nós podemos, sim, nos valer, nos utilizar para buscar uma função libertadora, emancipadora ou crítica da bioética. Né? E aí, falando então em bioética crítica, eu trago aqui rapidamente um argumento, na verdade, um argumento da minha tese de doutorado, em que, utilizando alguns referenciais, e neste caso específico, utilizando um autor canadense chamado Robert Cox, ele é um teórico das relações internacionais, ele vem da tradição da teoria crítica da escola de Frankfurt, e esse Robert Cox ele tem uma teoria que é para mostrar como se formam as ordens mundiais. Ordem mundial entendida no sentido lato aqui como a organização política e econômica dominante em um determinado momento, né? Determinante no mundo em um determinado momento. E aí, minha tese, então, a partir deste autor, eu fui identificar como essa ordem mundial se estabelece no âmbito da saúde, né, especialmente da saúde global. Então, utilizando a teoria dele, que divide o seguinte, divide em 3 pontos, em 3 forças, na verdade, que ele chama, que são as forças que estruturam os estados e que, por consequência,
vão estruturar a organização desses estados no mundo, ou seja, vai estruturar a própria ordem mundial, né? Então, a ordem estabelecida, a ordem hegemônica, ela é formada quando um grupo detém simultaneamente a propriedade, digamos assim, o domínio sobre três forças. As forças subjetivas, ou seja, as ideias, ou seja, as ideologias, ou seja, aquilo que pode ser, aquilo que é legitimado, né? As ideias, por um lado. Por outro lado, esse grupo também detém, ao mesmo tempo, as condições objetivas, ou seja, as capacidades materiais de produção de uma determinada sociedade. E, por fim, detém também o poder das instituições, das principais instituições que vão colocar em prática, na forma de normas, as ideias, os valores que estão subjacentes às ideias, para que as capacidades materiais possam ser possam ter sua reprodução realizada de acordo com o melhor interesse do grupo dominante. Quem é esse grupo dominante? É o que o Robert Cox chama de sociedade civil hegemônica. Então, em todos os países, nós vamos ter uma sociedade civil hegemônica que vai ser proprietária dos jornais, das universidades, das redes de fake news no WhatsApp e de outras formas de divulgação de ideias, né, de valores, que vão sustentar, então, toda essa organização que se dá entre produção, consumo, institucionalização dessas relações. No âmbito internacional, então, nós temos uma transposição dessa mesma estrutura, né? Mas agora pensando em uma sociedade civil que é uma sociedade civil globalizada, que é uma sociedade civil que não é mais representante de uma nação, mas dos interesses, digamos assim, que prevaleceram quando todos esses estados quando todos esses estados foram colocados para se relacionar. É evidente que os estados mais fortes, ou seja, as sociedades civis dos estados mais fortes, terão uma sobreposição de seus interesses nessa ordem mundial, né? Pensando especificamente na saúde global, então, eu busquei demonstrar como a bioética hegemônica, aquela bioética que eu chamei de legitimadora do biopoder, de como essa bioética focada no principialismo, focada no antropocentrismo, focada no contratualismo, ela é justamente essa força subjetiva, essa ideologia que vai legitimar, que vai sustentar o complexo produtivo da área da saúde. E realmente, de fato, é com base, por exemplo, na ideia de autonomia e consentimento que a indústria farmacêutica vai conseguir realizar em larga escala suas pesquisas com os seres humanos. Em muitos casos, pesquisas desnecessárias e pesquisas exploratórias. Em muitos casos, isso está amplamente registrado. Então, com essas ideias, legitimando as práticas materiais das empresas e das indústrias, nós vamos ter, então, as instituições agindo para favorecer essas mesmas capacidades materiais. No âmbito da saúde, nós temos o que foi chamado ali de nebulosa da saúde global, né, que vai passar pela OMS, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, a OPAS, a Associação Médica Mundial, Fundação Gates, FMI, enfim, nós vamos ter uma série de instituições que vão promover essa agenda, já foi colocada essa palavra aqui, né? Essa agenda que interessa, no caso, as grandes empresas farmacêuticas ou os grandes planos de saúde. Não vamos falar só das farmacêuticas, né? Vamos falar das grandes empresas de saúde privada que estão fazendo lobby no mundo inteiro para privatizar sistemas de saúde, etc. Tudo sobre o auspício da OMS,
da OCDE, da OMC. Então, essa que é a ideia, né? A bioética hegemônica, ela tem um papel importante nesta ordenação mundial da saúde, porque ela vai legitimar, com base em valores, em princípios e em teorias, toda essa estruturação. Mas não quero ser apenas um alarmista, né? Apenas mostrar que, olha, está tudo dominado, então, pelos interesses materiais, por quem já detém o poder, porque já detém a ideologia, já detém as instituições, não podemos fazer nada. Eu gostaria de responder que podemos fazer mais, né? Mas, na verdade, olhando aqui para o mundo agora, né, o que nós podemos fazer, né? Isso é uma ideia que vem do próprio Robert Cox. Então, Robert Cox, por um lado, ele vai falar dessa ordem mundial hegemônica, né, que ele chama de uma nebulose. E a bioética, isso é uma tese minha, né, ela tem um papel de legitimar essa nebulose da saúde global, nessa ordem mundial aplicada às questões de saúde. Mas resgatando do próprio Robert Cox, ele fala também na possibilidade de uma contra-nebulose, né, do que seria uma outra forma de ordenação mundial, uma outra forma de organização dos estados, uma outra forma de organização política e econômica do planeta, que passa justamente pela apropriação das ideias. Né? Nós temos que disputar os valores, nós temos que disputar as ideias, nós temos que disputar as normas, nós temos que disputar os princípios, nós temos que... e aí estamos falando em termos de disputas mesmo, nós temos que disputar as subjetividades para que, com base em uma nova ideia, uma outra ideia de própria bioética, né? De uma bioética que não esteja comprometida com os biopoderes hegemônicos, mas com uma bioética que esteja comprometida com aquele que mais sofre, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que estão sofrendo os efeitos da ordem mundial hegemônica. Então, um primeiro ponto para fazer frente à ordem mundial hegemônica é organizar ideias, organizar valores, é trabalhar no âmbito da subjetividade. E esse é o campo de trabalho da bioética. E não é pouca coisa. Às vezes as pessoas falam, né, a bioética é muito teórica, a bioética é muito normativa. E de fato realmente, a gente está tratando de valores. E os valores, eles são construções mentais. Mas, como o Robert Cox está tentando mostrar, essas construções mentais, que são as ideias, elas têm impactos materiais e objetivos e reais muito fortes, né? Porque são essas ideias que vão legitimar, dar toda a sustentação para a estruturação do próprio mundo. Então, esta perspectiva crítica e contra-hegemônica da bioética deve impulsionar, né, a tomada de consciência, no mínimo, né? Tomar de consciência, eu ia falar aqui as tomadas do meio de produção, né? Mas, em última instância, é isso, não é? Nós temos que retirar os meios de produção em saúde, aí falando no caso em saúde, dessas grandes corporações e dessas instituições que estão transformando a saúde em pura mercadoria. Se nós não fizermos isso, se nós não legitimarmos essas novas formas de produção, que não sejam baseadas em corporações privadas, nós vamos ficar remando em marés. Né? Então, sim, é justamente isso. Né? É entender a bioética como uma ferramenta, neste caso, de legitimação dos enfrentamentos. E eu não estou falando de enfrentamento, não estou falando de guerra, não estou falando de violência, evidentemente estou falando de enfrentamento político, né? De enfrentamento no âmbito da ética, no âmbito dos valores. E este enfrentamento precisa ser feito porque a gente todos nós estamos acomodados, como se o mundo não pudesse ser modificado, como se a realidade está dada e não pudesse ser alterada, e ela pode e deve. Né?
Agora, o que está em aberto é quais são as instituições que poderiam ser criadas para efetivar, então, esta contra-ordem, nesta outra ordem em saúde. Isso está em aberto, mas nós temos algumas instituições que, por exemplo, focando em saúde, que é o meu tema, né, tem uma abordagem muito mais libertadora, se quiser colocar, ou minimamente comprometida com direitos humanos, etc., como, por exemplo, a Unasur. Né? A Unasul é uma rede de países latino-americanos que, nesse momento, está passando por uma grande dificuldade, porque a maioria dos países aí da América do Sul está enfrentando governos, né, hiperconservadores, reacionários, etc., que não pensam em saúde como direito, mas em saúde como mercadoria. Mas essa Unasur, ela tem um espaço e uma história de luta por integração em saúde na América Latina, na América do Sul especificamente, com base em uma perspectiva de direitos humanos, que não é a mesma da OPAS, que não é a mesma da OMS. Então, embora seja uma minoria, há instituições que a gente pode buscar como aliadas para a bioética, legitimar, então, esses enfrentamentos. Mas como isso poderia ser possível? Será que isso não é apenas mais uma esperança sem lastro na realidade? Será que chamar a bioética para uma função emancipatória, para uma função libertadora, não é cair em um idealismo sem sentido? Mais uma vez, né, eu diria que há um grande risco de que sim, de que nada aconteça, mas há uma possibilidade real de a gente encontrar, não só na bioética, mas na própria organização que a gente tem no mundo hoje, uma nova consciência, né, que eu chamei aqui de uma nova consciência ética planetária, que veio justamente como reação à pandemia. A pandemia é um fato novo, que transforma todas as relações que a gente tem, que a gente conhece, as relações econômicas, tudo mudou em 2020. Hoje os estados, mesmo o Estado brasileiro, é obrigado a dar dinheiro na mão de uma parte da população para que ela não morra de fome, para que ela tenha um consumo mínimo. Então, tudo isso que está acontecendo aqui no mundo hoje abre possibilidades ou de manter a dominação ou de buscar a libertação, né? E essa libertação, então, esse é um argumento que eu coloco aqui para a gente conversar, ela poderia ser conseguida graças, então, a essas novas consciências que nós já adquirimos aqui. Não são novas, mas elas ficaram mais evidentes, né? Então, primeiro, a pandemia ela nos trouxe uma consciência da corporeidade, né? A consciência de que nós dependemos, em último caso, do bem-estar do nosso corpo, da saúde do nosso corpo. E não só o corpo, né, mas o corpo saudável. A questão da saúde é a questão central em 2020. Não só para as pessoas e suas individualidades, mas para a própria manutenção do sistema, inclusive do sistema econômico hegemônico, etc. Então, em 2020, a gente tem essa possibilidade de desenvolver essa consciência de que o corpo é a base de todas as nossas relações e de que o corpo saudável em si é a base para que não apenas nós possamos existir enquanto sujeitos, enquanto pessoas, mas para que a própria realidade, para que o próprio mundo, para que o próprio sistema possa disputar as formas de realidade, né? Então, a corporeidade. O segundo é a consciência da interdependência. A pandemia ela materializou, ela nos deixou muito claro, né, que o que acontece lá na China, em Wuhan, em fevereiro de 2020, vai ter impactos profundos que ainda estão se fazendo presentes hoje, 10 de agosto, aqui em Curitiba, no Paraná. E por quanto tempo mais a gente vai enfrentar as consequências disso?
né? Isso é só um dos lados, né? Uma das perspectivas da questão da interdependência. Mas se formos buscar a própria questão ambiental, há estudos que mostram, que deixam bem claro que a pandemia ela surgiu e foi agravada por conta da nossa relação, da nossa má relação com o meio ambiente e, inclusive, com a alimentação, com a nossa forma de alimentação baseada em animais, etc. Então, a pandemia ela nos permite observar isso, né? Criar essa consciência de que nós somos extremamente frágeis enquanto civilização, porque somos extremamente interdependentes. E, por outro lado, por último, né, uma terceira consciência, e essas consciências elas não são exaustivas, nós podemos pensar em outras, eu trouxe aqui para pensarmos, mas é o que eu chamo, também resgatando da minha tese, de consciência do universalismo ético negativo. Né? O que é esse universalismo ético negativo? É a percepção, é a compreensão de que em todo o mundo, por isso que é universalismo, né, mas em todo o planeta, há pessoas e há grupos sofrendo danos, doenças, enfim, sofrimentos das diversas formas, causadas por um mesmo processo, que é o processo da globalização econômica. Então, a globalização econômica, nos bases, como se deu até agora, baseado no capitalismo, na exploração do trabalho, no aumento da desigualdade, etc., este fator único, que é a economia capitalista, tem causado danos e maus, e sofrimento e doenças em todo o mundo. E não só apenas nos seres humanos, mas nos animais e no próprio planeta. Né? Então, nós não conseguimos, o iluminismo não conseguiu, até agora, trazer um valor universal, unânime, aceito. A dignidade humana foi onde a gente mais se aproximou efetivamente de universalismo, né? Onde teve um consenso maior, uma consciência política, né, dos estados, etc. Mas essa consciência do sofrimento causado por um mesmo processo, isso é muito material, isso é muito objetivo, isso é muito compreensível e muito novo. Né? Então, eu acredito que essas três consciências, que estou chamando de consciência, mas porque tem a ver isso mesmo, né, com esse conhecimento que nós retomamos neste momento, isso pode sim nos ajudar a pensar que aquela ideia de uma bioética que seja parte da construção de uma outra forma de viver no mundo, né, de uma outra ordenação mundial, e eu prefiro falar até de ordenação planetária, de que é possível. Mas, evidentemente, nem tudo são rosas, né? Infelizmente eu não vou terminar minha apresentação em uma perspectiva muito otimista. Por quê? Porque apesar dessas consciências estarem surgindo ou terem surgido, o que nós estamos vendo hoje, e hoje é o mundo sendo construído amanhã. O futuro que nós estamos falando já está sendo construído agora. E o futuro que está sendo construído agora é um futuro que aprofunda os erros que nos trouxeram até aqui. O futuro que está sendo construído agora é um futuro que aumenta a mercantilização de saúde, que aumenta o desmonte do SUS, que coloca a economia sobre a vida e as outras e o meio ambiente. E apenas para dar como exemplo aqui, esta frase foi verdadeira, foi real. Essa senhora, eu me esqueci o nome dela, mas não precisa, ela é uma representante do Ministério da Economia, e eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da ideologia que está por trás desse governo, não é? Ela disse, em uma reunião no Ministério da Saúde, ela disse, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos, porque isso melhorará o nosso desempenho econômico, pois reduzirá o nosso déficit previdenciário. Essa pessoa, essa mulher, ela deveria ter sido presa quando ela disse isso.
essa frase é uma frase que está legitimando o descarte, a morte dos idosos e dos pensionistas. Porque a morte deles, e eles são os mais vulneráveis na Covid, os idosos especificamente, segundo essa visão do Ministério da Economia do Brasil, é bom que essas mortes ocorram, porque isso vai ajudar a reduzir o déficit da Previdência. Então, quem está tomando a decisão hoje no Brasil em relação ao futuro não somos nós da bioética, e muito menos nós da bioética crítica, da bioética que incomoda, etc. Não, nós estamos aqui desesperados tentando fazer alguma coisa. Mas quem está tomando a decisão é o cara que disse que a Covid é uma gripezinha, que minimizou, brincou, fez escárnio e continua fazendo escárnio com a morte das pessoas, né? E que tem uma política econômica que vai aprofundar toda a situação que nos trouxe até aqui. Então, o que nós estamos passando hoje no Brasil, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é um reflexo de um movimento ultraconservador, ultraliberal, que está se passando em outros países, como nos Estados Unidos, alguns países da Europa, etc., tem levado com que a pandemia aqui tenha alguns conflitos muito específicos, né? Tem a ver com a mistanásia. Mistanásia é a morte desnecessária. Dessas 100 mil pessoas, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos, de fato, uma articulação nacional de um humanista e não de um cara que sempre colocou a economia acima de tudo e que nunca foi capaz sequer de dar uma palavra de conforto ou de união, né? Estamos vivendo também, isso não só eu apenas que estou dizendo, né, já há intercorrências sendo colocadas no Tribunal Internacional de Haia. Nós estamos vivendo o genocídio da população mais pobre, da população idosa mais pobre, mas especialmente dos indígenas. A questão do ageísmo, que ficou clara naquela fala da assessora do Ministério da Economia, né? Os idosos são o peso no orçamento, os idosos são o peso na Previdência. É bom que eles morram. No final das contas, o que nós estamos tendo, de fato, no Brasil é a eugenia, que é a morte daqueles que não podem contribuir com a produção, com a economia do país. É uma limpeza de idosos, é uma limpeza de pessoas com comorbidades, de pessoas imunodeprimidas, imunodepressivas. São essas pessoas que estão sendo expostas à morte. E aí, trazendo o conceito mais recente, mais ou menos recente, do Mbembe, não há dúvidas de que o que nós estamos tendo no Brasil é uma máquina política de morte. Uma máquina política de morte, uma necropolítica que, como já foi colocada por alguém aqui, é muito direcionada, né? É para eliminar idosos desvalidos, e especialmente idosos desvalidos negros das grandes periferias. Esse futuro que está sendo construído agora é um futuro muito, muito, muito pior do que o nosso presente. Enquanto todo mundo está discutindo taxação de grandes riquezas, está discutindo novas formas de reduzir a desigualdade, no Brasil nós estamos agora, e aí não tem governo federal e Congresso Nacional, está todo mundo junto nisso. Eles estão fazendo justamente ao contrário. Nós vamos passar por uma reforma fiscal agora que vai aumentar a taxação dos mais pobres por meio da taxação do consumo e vai aliviar a taxação dos bancos. Como a gente pode aceitar isso? Como a gente pode pensar que o futuro vai ser melhor na pós-pandemia se o presente que a gente está construindo agora é esse? Então, meus caros e minhas caras, né? Com essa mercantilização da vida, com esse empobrecimento e aumento da desigualdade que está acontecendo e que vai aumentar muito no caso do Brasil por conta dessas políticas econômicas, com esse messianismo religioso que nós estamos tendo aqui no Brasil e em boa parte do mundo. O messianismo religioso aqui estou colocando no sentido negativo, né?
no sentido de, especialmente no Brasil, né, ter uma influência de líderes religiosos que estavam incentivando as pessoas a irem aos cultos, a irem às igrejas. E o messianismo religioso, que no caso do Brasil é ainda mais perigoso, porque coloca no próprio presidente a possibilidade dele ser, né, um enviado de Deus, alguma coisa assim. Então, é algo muito perigoso. A militarização que nós estamos passando aqui no Brasil, o Ministério da Saúde não tem ministro da Saúde, tem um militar que já colocou a filha dele, não sei na onde, um desqualificado, totalmente desqualificado do ponto de vista ético e muito menos técnico, né? Obscurantismo científico, negação das vacinas, negação até da Terra ser redonda ou não, enfim. Hierarquizações da colonialidade, né? Aumento das questões raciais, do racismo. Ontem nós vimos aqui no Brasil um entregador de aplicativo, né, sofrendo um racismo simplesmente por ser um entregador negro. Né? Essa questão do liberalismo, dessa política econômica que legitima o neofascismo, enfim, poderíamos falar sobre muitos problemas, não vai dar tempo, que nos levam a pensar, com este presente que está sendo construído agora, meus amigos e minhas amigas, que futuro vamos ter? E o que podemos fazer, né, para evitar isso? O nosso maior risco é que aquelas consciências que eu me referi, né, que é apenas exemplos, né, mas é uma consciência ética, que deveria ser sinônimo, inclusive, né? Consciência da saúde, da importância do corpo e da saúde, a consciência da interdependência da vida, humana e não humana, e de que essa saúde ela depende da saúde do outro e da boa convivência com o meio ambiente, e da consciência de que há um sofrimento comum causado por uma causa comum. Essas consciências e outras, elas podem ser domesticadas facilmente, quer seja por apatia, quer seja por não acreditarmos, quer seja por descrença, enfim, ou pela própria colonização das ideias. Essas consciências elas podem ser domesticadas, e eu tenho a impressão de que estão sendo, né? Então, aquelas consciências, né, elas podem ou aprofundar, ou elas podem manter as tendências de mercantilização e exploração da vida humana, da vida do planeta, e tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Por qual caminho nós vamos seguir? Pelo caminho das consciências domesticadas ou por meio das consciências inquietas, questionadoras, revoltadas, indignadas? Qual caminho você seguirá? E o que você pode fazer nesse caminho? Então, é com essa provocação que eu abro a nossa conversa, né? Nós passamos bastante do tempo, eu mesmo passei do tempo que me propus a falar e nem coloquei todos os slides, mas é porque o tema é muito interessante, né? Então, eu agradeço aí, bom, e agradecer a mim mesmo, né? Agradecer ao Thiago pela apresentação, mas além então disso, eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las, gostaria que vocês se manifestassem, no mínimo, por meio de áudio. Quem quiser, fica à vontade, é optativo colocar a câmera na hora de falar, mas eu peço, então, aos moderadores que verifiquem aí onde é a mãozinha levantada, porque as pessoas... Não sei se tem as opções das mãos levantadas aqui no Zoom, parece que não tem, não é? Não tem. Então, como faremos aqui? Estou vendo agora, porque eu tirei o meu vídeo lá, que tem pessoas que estão pedindo a mão pelo próprio vídeo, né? Pode ser. Então, vamos começar com a Jaqueline Baltazar Silva. Jaque, por favor. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, e você? Tudo. Nossa, que coisa maravilhosa, viu? Você me fez observar tudo que nós estamos passando hoje
diante de tudo que se apresentou aí, e há muito tempo venho borbulhando com uma ideia que eu tenho feito aí nas nossas formações aqui com a pastoral, e eu tenho buscado muito essa retomada daquela formação popular em vista da libertação. Levar de volta para a população essa indignação que a gente está tendo com a questão da saúde e retomar tudo isso. Você falou uma coisa que eu achei muito importante aqui, da questão do uso da autonomia, fazendo com que as pessoas acabem, eles contravertem, eu chamei até aqui no chat, eles sequestraram o nosso conceito de autonomia para fazer com que as pessoas achem que estão sendo protegidas, mas, na verdade, em nome de uma coisa mais escusa. Daí a importância, de novo, da gente estar lá no meio do povo, usando a linguagem do povo, e aqui eu sempre vou ser defensora do Paulo Freire, né? A gente precisa fazer com que a população mais vulnerável e mais carente conheça seus direitos e lutem de volta por isso, porque a gente está perdendo muito isso. E eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, me proponho a fazer e tenho tentado fazer é esse trabalho, de, na base, retomar as discussões e fazer com que o povo comece a se rebelar de novo. Eu acho interessante a questão aí da desobediência civil, né? O que você falou da questão nós, como bioeticistas aqui da América Latina, já somos, nesse sentido, questionadores da hegemonia, e nós temos que retomar de volta todos esses questionamentos, porque a gente perdeu muita coisa nesse último período agora. Eu acho que isso é uma das formas. Concordo totalmente, Jaqueline. Eu acho que o grande desafio que nós temos na bioética é justamente transpassar essa linguagem que nós temos na academia para uma educação popular, né? Fazer chegar essas conversas, essas reflexões, essas posições para além dos muros da academia. É um grande desafio, mas nós temos tentativas. A própria Marta, como exemplo do caminho do diálogo, né, é um exemplo disso. Muito obrigado. Eu não sei se a Mary, o professor Mário ou o Valdir gostariam de complementar ou fazer qualquer comentário. Então, eu passo a palavra para a Olívia. E agora eu percebi aqui que é possível pedir a palavra pelo próprio Zoom. Então, eu peço para a Olívia que, por favor, antes de fazer sua pergunta, seu comentário, nos ensine a levantar a mãozinha ali. É só colocar ali no participante, né? Você tem a opção de levantar a mão. Raise hand, está em inglês ali. Acho que porque eu estou como host não aparece para mim. Vocês conseguiram? Então, quem quiser... Aparece no final da lista. Tem a lista dos participantes inteira e lá embaixo está escrito raise hand. Tem lá embaixo, invite, mute me e lower hand. Ou raise hand na lista dos participantes. Então ótimo, pessoal. Quando você clica na lista, quando você clica em participantes, ele abre a lista. Ok, então, Olívia. Obrigado. Eu queria, acho que de repente a professora Mário, o professor Valdir, professor Mário, se tivesse aqui também, porque ele começou falando sobre essa questão, né, da dualidade, das possibilidades de conversar com os dois lados, né, conversar com a vítima e conversar com o agressor, né, e toda essa reflexão que ele fez desde o início, e a Mário pelo contexto, né, do trabalho dela com a espiritualidade. Professor Mário já está aí. Eu fico sempre refletindo, tentando entender até que ponto a gente está pronto para a autonomia real, né? Um dos princípios, né, da autonomia e de fazer escolhas, e ao longo dessas 5 horas que a gente está aqui, várias pessoas mencionaram como, de certa forma, às vezes a possibilidade da autonomia talvez não seja tão genuína. Em que sentido? Vamos lá. Você especificamente, Thiago, mencionou a questão da cloroquina.
E aí você fez, né, essa questão de a cloroquina, agora o indivíduo assume a responsabilidade. Eu entendi como, de uma certa forma, talvez uma crítica a isso. E eu fico na dúvida entre qual a real possibilidade de autonomia. Porque quando a gente tem a possibilidade da autonomia, a gente talvez tenha críticas ao uso dessa autonomia, né? Tem um viés bastante político em algumas questões de fala, e aí eu fico na dúvida, o quanto a gente está pronto para ter autonomia de verdade? Até que ponto a autonomia tem que ser limítrofe? Existe essa possibilidade de autonomia real e verdadeira? Tiago, você quer que eu responda? Não responder plenamente essa questão é estudar quase toda a bioética, né, Olívio? Eu acho que é interessante levar sempre para a dúvida sobre se a gente está compreendendo adequadamente a autonomia. Mas, certamente, tem se falado muito em que, às vezes, o conceito de autonomia levou a uma autonomia solitária. Eu jogo para o paciente, eu jogo para outra pessoa, decida e arque com as consequências. E aí é a pior postura possível, quando eu tenho uma autonomia solitária. Enquanto que se buscaria uma autonomia solidária. Quer dizer, olha, nós estamos juntos nesse processo, né, mas eu não vou desrespeitar a tua autonomia. Então, eu digo um pouco assim, certamente, desrespeitar a autonomia é um péssimo negócio. Nem sempre respeitar é um bom negócio, né? Então, nem sempre, quando eu respeito a autonomia, eu estou fazendo um bom trabalho. Agora, quando eu desrespeito a autonomia, aí certamente eu estou fazendo um mau trabalho. Então, a autonomia é um dos temas mais complexos por causa dessa intersubjetividade humana que a Mary comenta, né? Nós não somos ilhas, nós somos profundamente impactados pelos outros. Então, há um desafio, e compreender bem a temática da autonomia é fazer metade do mestrado de bioética, a gente já teria, se a gente compreendesse bem como trabalhar bem a questão da autonomia, sem simplesmente transferir a responsabilidade para o outro em cima de um termo assinou um termo de consentimento, então você é responsável. Não é suficiente. Por outro lado, insisto, desrespeitar e contra a vontade do paciente, aí é sempre um problema. Perfeito, professor Mário. Sinto completamente contemplado na resposta. Eu vou passar a palavra para a professora Mary, porque ela tem que sair às 9 horas, e talvez ela gostaria de fazer um comentário final, um fechamento, ou se alguém tiver alguma dúvida específica para a professora Mary, por favor, coloque agora, porque ela terá, então, que nos deixar daqui 5 minutos. E todos nós, viu? Não vamos passar muito das 9 também, então vamos tentar ser mais sucintos agora nas perguntas e nos comentários, para que a gente possa encerrar daí. Professora Mary? Eu acho que está muito tarde, sabe? O pessoal já está bastante cansado, foram 4 horas. Então, vamos deixar assim, pelo menos da minha parte, eu vou deixar vocês bem livres, a gente conversa uma outra hora. E dizer que foi bom a gente ter começado a pensar nesse tema. E que segue, né? Isso segue, são reflexões que não param por aqui. Mas eu prefiro deixar assim, porque... Então, tá... Mary, antes que você saia, eu vou aqui passar a palavra para o Reinaldo, depois para o Alex, que já estão pedindo as palavras ali. Professor Reinaldo? Me desculpe, eu perdi, acho que uma palestra, porque eu tive que participar de uma reunião da SBB, mas consegui assistir as palestras e principalmente assistir o Tiago agora no fim, assisti uma grande parte da palestra da Mary também. Primeiro eu queria cumprimentar o curso de pós-graduação pela riqueza e pela vitalidade
do que aqui foi discutido. Eu acho que os maiores beneficiários dessa reunião foram os alunos e os ex-alunos. Os alunos porque eu entendi que aqui foram abertas várias linhas de pesquisa. E os ex-alunos de perceberem que os seus professores continuam sendo excelentes orientadores, por conta do que eles trazem de mais moderno em termos das discussões de bioética. Eu me senti muito alegre por conta de que essa é uma questão da tecnologia mesmo, né? Eu sempre tive muita curiosidade com relação ao que acontece no curso da PUC, que é um curso bem estruturado. E quando surgiu esse seminário, que seria o seminário de abertura do curso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, puxa, vou conseguir assistir. Eu já tive ideia de ir o ano passado. Eu falei, eu acho que eu vou passar um dia lá para assistir o seminário de abertura, ou um seminário, um grande seminário. Então, agora eu consegui, né, participar aqui ativamente. Eu queria só fazer uma ponderação rápida aqui, eu fiz umas anotaçõezinhas, a propósito do principialismo, né? Nós temos, o Tiago sabe disso, acho que o Mário trabalha muito com essa questão também, o principialismo não é a melhor teoria para se discutir, ou a melhor plataforma, né? Mas não é para se discutir bioética, eu acho que a gente tem outras possibilidades muito grandes. Mas o principialismo, ele dá conta de uma primeira aproximação das pessoas, especialmente alunos de graduação, do que é a bioética. E aí, especificamente com relação à autonomia, se nós pensarmos na autonomia separadamente dos outros princípios, nós entramos num terreno deontológico, praticamente deontológico, quer dizer, o que é limite ou não limite, ou quais são os mais aprofundados e os menos aprofundados em termos das impressões que nós temos com a autonomia. Entretanto, se nós colocarmos a autonomia no conjunto do principialismo, ou seja, ser lá um dos princípios, e trabalhar com os outros princípios também, eu acho que seria uma coisa interessante. É uma coisa interessante. E eu digo isso por conta de que a gente tem estudado essa matéria, né? Existe na área do direito, por exemplo, alguns indivíduos que discutem a proporcionalidade entre princípios, né? Praticamente o Alexis, que é um filósofo e um jurista alemão. Alexis. E eu acho que trazer para a bioética também essa questão da proporcionalidade é interessante. Em que sentido? Em várias dessas situações em que são discutidas a autonomia do outro, eu acho que o Mário colocou muito bem mesmo essa questão do diálogo, muito bem mesmo. Quando você discute o outro, você não precisa automaticamente discutir o outro em termos de autonomia quando você discute nele a autonomia. Você pode discutir o benefício ou a beneficência ou não beneficência. Eu dou um exemplo concreto. Uma situação de conflito que existe na prática médica é quando um médico chega com um diagnóstico e uma proposta terapêutica e o paciente não aceita aquilo. Se nós definimos autonomia, médico-paciente, numa relação, inclusive, que é assimétrica, tudo bem, o médico diz, bom, se você não quiser aceitar isso, vai embora, vai viver sua vida, né? Se o médico pensa em falar para aquele paciente na questão da autonomia, que ele está sendo exigente com relação a isso, falar da beneficência e da não maleficência daquilo que ele está propondo, cria-se um novo espaço, que é o espaço do diálogo, que o Mário fala. Então, eu acho muito interessante isso, você, em determinadas situações, não contrastar princípios, mas, pelo contrário, colocar outros princípios na relação que está acontecendo ali, para possibilitar o diálogo. Isso discutindo só no âmbito
de uma bioética principialista, anglo-saxônica e tal, ele lembrar tudo isso, entendeu? E que eu acho bem interessante. Com relação a essa questão hoje bem ativa, né, que é da hidroxicloroquina, o problema é o seguinte, o maior problema que acontece ali é que não é a questão da autonomia do paciente em decidir por aquilo, mas é a questão do médico discutir com esse indivíduo que, em função dessa autonomia dele, que ele está exigindo porque o presidente da República dele falou para ele exigir, ele está provavelmente trazendo malefícios ou não está trazendo nenhum benefício com o uso daquilo. Essa que é a discussão que eu acho que é interessante. Bom, desculpa, mas muito obrigado por estar aqui presente, muito obrigado pelo que eu ouvi, que foram ensinamentos incríveis. E corta o meu microfone. Tiago, posso responder? Claro. Viu, professor Reinaldo, nós temos que ter uma maneira de tê-lo conosco, participar mais dos nossos debates. Agora, tudo é virtual, remoto, lá da tua casa, você pode contribuir com a gente aqui. A gente precisa de gente que esteja, né, querendo trabalhar, né, e ajudar a discutir, trazer outras perspectivas. Você tem uma grande experiência, né, mas está aí uma dica, inclusive para a Olívia, que indagou, né, está aí uma dica. Às vezes a autonomia, coloca ela no contexto dos outros princípios e traz outras luzes para a discussão. Muito boa. Interessante. Mas sério, Reinaldo, vamos pensar numa parceria mais efetiva, né? Vamos pensar, o pessoal de São Paulo tem muito a contribuir com a gente aqui. Vamos pensar em parcerias. Sim. Há muito interesse da nossa parte também, lá na faculdade. Muito interesse. Maravilha, todos estão de provas, então, viu? Todos são testemunhas, então, de que esse encontro auspicioso irá ocorrer, né? Passo a palavra, então, ao Alex. Pessoal, infelizmente vai ser a última pergunta, tá? Porque realmente passamos muito do horário, mas eu gostaria já de agradecer a todos e a todas, especialmente aos professores que apresentaram, porque eles realmente se prepararam para isso, né? Então, eu gostaria de agradecer também todo mundo que se manifestou no chat, está se manifestando. Eu acho que foi um encontro muito auspicioso, acho que essa é a palavra. E então eu passo para o Alex e em seguida eu passo para o professor que fará a resposta e também fará o encerramento. A sugestão é que seja o professor Mário. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Professora Amélia, eu fiquei com uma dúvida numa colocação sua, que é de interesse da minha pesquisa. Teve uma fala sua que você fez uma colocação: não construímos relações, nós somos relações. Na minha pesquisa eu acabei fazendo um levantamento de uma frase da Clarice Lispector, que salve-se quem puder, porque para todas as horas é sempre chegada a hora. E a Ana Cláudia Arantes, ela traz essa frase dela como que todos chegaremos ao fim, qual é o caminho mais difícil até esse dia. E ela segue a contextualização falando sobre a importância dessas relações. Tá? Com essa colocação, não construímos uma relação, somos relações, devo separar relação no sentido coletivo, no sentido individual, como diferenciar as relações, a importância dessas relações. Ele não está aí, talvez o Valdir queira responder, Valdir? O Alex, viu, Alex? A Mary, ela teve que sair, né? O que eu te responderia, Alex, eu não sei a resposta que ela te daria. Isso eu não posso saber. Provavelmente ela teria mais propriedade para te responder. Mas o que a gente colocaria aqui é que nós tivemos, né, no Ocidente, uma leitura muito essencialista das coisas. Então, tudo é o ser ou não ser, a essência.
E as dimensões de relação, né, foi se perdendo. E agora nós estamos numa recuperação das relações. Mesmo a Mary, não sei se ela fez isso pensando no aspecto, mas, por exemplo, na dimensão de teologia, se falava sempre um Deus o que é. E hoje a gente diz ele não, ele se relaciona, ele também é uma relação. Então, quando alguém falava que é divindade, eu me lembro de um teólogo dizer, em vez da divindade ser um ser, a divindade é um beijo. Tá? Definir Deus como um beijo, como uma relação. Então, eu acho que o ser humano é muito isso, e a Mary trabalha muito a questão da intersubjetividade. Eu me construo, né, perante o outro, constantemente. O outro, né, eu uso essa expressão às vezes em sala de aula, com 3 frases me mandam para o hospital. Se alguém olhar para mim e falar, você está pálido, o outro diz, fala, uau, o que aconteceu contigo? Um terceiro fala, nossa, você está doente, eu ligo para o médico. Entende? Então, nesse sentido que a autonomia também é muito impactada. Nós somos relações. O outro, um elogio me faz sorrir, uma bronca me faz chorar. Então, nós somos extremamente impactados. Então, a dimensão de relações, eu acho que, não sei se é por aí que ela responderia, mas valorizando muito, né? E a nossa responsabilidade em construir e destruir os outros, né? Principalmente aquelas famosas frases que se tinha quando uma criança pobre quer ser médico, alguém olha para lá e você se enxerga, olha o teu lugar. Quer dizer, já castra o indivíduo no seu sonho. Enquanto o outro pudesse falar, claro, você poderá ser, né? Mais do que isso até. Então, criar as relações constroem e destroem. Eu acredito que a Mary, não sei se seria por aí a resposta dela, mas eu acredito muito nessa questão relacional. Isso, E seguindo aí, um pouquinho, o Mário, sim, seguindo um pouquinho a seu raciocínio, também sendo bastante sintético, eu sou bem também dessa proposição, seguindo bastante os filósofos judeus, né, e principalmente tendo como base também o Emmanuel Levinas, né, o rosto do outro, né, desconstrói as minhas verdades. Sempre o outro é uma possibilidade de revelar a mim que eu sou um ser de relação. E eu só vou ser relação exatamente em relação ao outro. E sempre o outro é uma ameaça. Mas a ameaça do outro devolve a minha autonomia. Então, é uma relação dialética. Ela pressupõe uma atitude, ela vem uma antítese e que me provoca a chegar a uma tese. É impossível a gente ser relação se não houver um encontro com o diferente. E o diferente sempre será uma ameaça, mas uma ameaça muito agradável. Por isso, para mim, né, o pensamento de Levinas, como também de Wittgenstein, Martin Buber, eles refletem muito bem exatamente um pouco essa grande discussão. A autonomia só é possível porque existe o anteparo de um outro. O outro devolve-me a capacidade relacional, de percepção de como que isso se dá no nível de mim para comigo, no nível de eu para com os outros e do eu com o mais próximo de mim. Então, esse conjunto todo ele é extremamente conflitante. Né? E é exatamente esse movimento que vai fazer com que as emancipações aconteçam. E as emancipações, eu acredito que são encontros e choques de autonomia. E essas autonomias, elas se dão exatamente na possibilidade que, para mim, eu sigo muito essa proposição levinasiana. O olhar do outro imprime em mim um repensar do que eu penso sobre mim e sobre a minha vida. Sempre o outro é uma surpresa. E essa surpresa nunca será uma ameaça. Sempre será uma possibilidade de me rever. Né? E aí vai se construindo todo o processo. Muito bom. Inspirados por essas palavras do professor Valdir, nós então encerramos o seminário de abertura do semestre do programa de pós-graduação em bioética. Desejo que todas e todos tenham um semestre tranquilo
dentro do que for possível, né? Precisamos estar tranquilos por dentro, precisamos passar tranquilidade, mas entender ao mesmo tempo que o futuro está sendo construído agora, e o futuro que está sendo construído agora é um futuro de aprofundamento das condições que nos trouxeram até aqui. Então, é tranquilizar, mas não relaxar. Não sei se o professor Mário gostaria de dar uma última palavra, assim, uma questão formal. Nós estamos com o apoio do Renan, da Viviane e do Alexandre, e eles vão preparar os certificados para todo mundo, tá? Então, todas as pessoas que participaram, agora nós estamos com um número menor aqui, mas eles registraram a presença, e vocês receberão por e-mail nos próximos dias, tá? Tenham um pouquinho de paciência, mas vocês vão receber por e-mail o certificado de participação, que foram 5 horas e é um certificado que a gente precisa, né, de fato emitir, porque tem as partes burocráticas, enfim, prestação de seminários, é importante ter um certificado. Então, esse é o aviso paroquial. Professor Mário, deixo contigo para fazer o encerramento, assim, final. Você passou para mim, me permita, eu vou convidar o professor Araújo para falar da última palavra. Ele está lá nos Estados Unidos, né, numa outra perspectiva, nos acompanhando. Gostaria de fazer encerramento, professor Antônio Araújo? Professor Mário, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Puxa vida, o senhor me pegou de surpresa. Mas é bom as surpresas da vida. Então, eu acompanhei atentamente, professor Mário e professor Tiago, esse seminário que a PUC teve a sabedoria de organizar e conduzir, e fiquei muito feliz de ouvir as palavras de todos os que apresentaram as suas contribuições, e eu estou muito feliz. Nesse instante, eu me sinto... Foram 4 horas e alguns minutos, 4 horas e 15 minutos, que eu fiquei embevecido de ouvir, de sentir, de pensar, de refletir sobre as questões que foram colocadas por todos os participantes. E eu acredito que os alunos, acredito, né, tenho certeza que o seminário foi organizado pensando principalmente nos alunos que iniciam a sua jornada, o novo ano acadêmico, o novo semestre. Eu acredito que eles devem também se sentir muito felizes e muito gratos, realizados por ter participado desse seminário. Um dos participantes, eu fiz muitas anotações aqui, e eu acredito que foi o professor Tiago. Ele colocou uma pergunta e eu anotei essa pergunta porque ela me tocou muito. Ele fez a pergunta seguinte: quando ele falou da bioética como uma ferramenta para o enfrentamento, ele também perguntou, ele fez a pergunta seguinte: a realidade pode ser alterada? Como? Então, me tocou muito porque eu sempre acreditei que a realidade pode ser alterada. E a alteração dessa realidade, ela começa por mim. Quando eu me conscientizo e eu tenho uma determinação, eu tenho uma decisão e eu passo a agir. Eu acredito que agir também era uma das palavras lá do título desse seminário. Então, eu senti a pergunta porque é algo que eu venho refletindo. Eu também estou vivendo aqui a mesma pandemia que vocês vivem aí, né? Temos aqui uma situação política parecida com a situação política do Brasil, com a negação, com a manipulação, com
toda uma situação que me deixa muito angustiado. E nessa época, nesses meses em que a gente está confinado aqui, a gente tenho refletido sobre tudo isso, e essa questão que o professor Tiago levantou é realmente fundamental. A realidade pode ser alterada? Como? Começando por mim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que decidir alterar alguma coisa na minha vida em relação à minha saúde, ao cuidado da minha saúde, em relação ao meio ambiente, em relação ao meu desperdício, em relação às minhas relações com outras pessoas, com a vida. Então, eu agradeço muito. Eu não sei se essas seriam palavras, professor. Mas eu agradeço muito a oportunidade, professor Mário. Obrigado. Só para quem não conhecia, o professor Araújo, ele trabalha com a perspectiva budista da bioética, então a bioética budista é parte dos nossos parceiros nessa construção da diversidade. Obrigado, professor Araújo. E devolvo, Tiago, não tenho mais o que dizer. Acho que a pergunta que o professor Araújo resgatou de você é importante. A realidade pode ser mudada? Nós também acreditamos que sim. Então, vamos à obra, vamos mudar. Vamos à obra, vamos mudar. Boa noite a todos, bom semestre, muita força, saúde. E vamos à disposição, gente. Abraço. Grande abraço. Muito obrigado a todas e a todos.